Boa noite, tudo bem? Aqui quem fala é o Gaúcho Negro, ou melhor, o homem que durante 5 anos colocou uma roupa simples, comum, sem maiores apetrechos de segurança, e colocou esta máscara. Tinha um morcego colado na testa, mas os meus filhos, depois que eu encerrei as minhas atividades em 2006, eles acabaram descolando, né? Ficou só os fiapos aqui do morcego vermelho. E o Patriota, ele pediu para eu fazer um vídeo ou de alguma forma dar um depoimento falando das dificuldades das minhas primeiras rondas. Bom, eu decidi fazer isso em vídeo, até por uma questão de praticidade, porque acredito que falando naturalmente eu posso expressar melhor. O Gaúcho Negro nasceu em 2010. Para ser mais preciso, em algum dia de dezembro de 2009. Mas comecei as rondas a partir do dia 1º de janeiro de 2010. Uns 6 meses antes de criar o Gaúcho Negro, de criar o visual, a roupa, a primeira máscara, que não foi essa, mas foi uma máscara que eu usei poucas vezes, usei umas 10 vezes. Depois adquiri esta, que na verdade é um capuz comum, é uma touca comum para quem usa moto, né? Mas eu não tinha muita noção de como fazer uma máscara, então procurei alguma coisa que pudesse ser mais prática. No entanto, 6 meses antes de criar o Gaúcho Negro, eu já estava fazendo rondas. Eu ainda não tinha criado o personagem Gaúcho Negro, mas eu já estava fazendo rondas. Essas rondas eu fazia no Parque da Redenção em Porto Alegre. Eu estou no trabalho, então vou ter que mexer um pouco no computador. Eu estou vigiando as câmeras, né, porque eu sou profissional de segurança. Bom, eu comecei as rondas no Parque da Redenção em Porto Alegre. E naquela época a Redenção estava um lugar bem perigoso. As situações que aconteciam na Redenção, elas não eram tão pontuais assim, elas eram até bem rotineiras. Normalmente eram pequenos assaltos, estupros, agressões físicas, crimes sexuais que não fossem estupro, como por exemplo atentado violento ao pudor. E como na época eu morava perto da Redenção, perto do Parque Farroupilha, aquilo me incomodava. E eu decidi partir para as rondas, que eu chamava de rondas voluntárias, na Redenção. Bom, eu comecei isso sem nenhum tipo de equipamento. Nada, nenhuma arma branca, nenhum taser, nada. Porque acreditava eu que a minha única função seria atrapalhar a ação do malfeitor de alguma forma e notificar as autoridades, chamar as autoridades competentes para que de alguma forma socorressem a vítima. Então eu não tinha equipamentos. O treinamento que eu tinha era apenas um treinamento básico de defesa pessoal.
nada muito profundo, nunca fui faixa preta de arte marcial nenhuma. Tive algumas lições, tive algumas aulas, participei de algumas academias, mas nunca me aprofundei especificamente em nenhum tipo de luta. Apenas tinha noções de defesa pessoal. Então, quando eu comecei as rondas no Parque Farroupilha, em Porto Alegre, eu simplesmente colocava um calçado forte, uma calça jeans ou de abrigo, um moletom com capuz e a cara e a coragem, o celular no bolso caso precisasse chamar o posto policial, que o posto policial dentro do Parque Farroupilha era bem acessível. Enfim, a minha intenção era contribuir com a segurança pública daquele parque que eu tanto amava e tanto amo, embora hoje esteja morando em outra cidade e esteja bem longe do Parque Farroupilha. Eu sabia que existia perigo, que poderia haver algum tipo de periculosidade, mas eu achava que tinha que fazer algo e o perigo, a possibilidade de sofrer algum ferimento não me impediam de fazer esta ação. Graças a Deus, naqueles meses, quase um ano que eu fiz rondas no Parque Farroupilha antes e depois do Gaúcho Negro, não houve nenhuma situação em que alguém saísse ferido ou lesado de alguma forma. Muitas vezes a vida de um super-herói da vida real é bem menos emocionante do que se imagina. Tive que agir algumas vezes? Tive. Mas em todas elas não foi necessária nenhuma ação que usasse de violência. A simples presença física coibiu os crimes que estavam em curso, crimes de natureza sexual, e as autoridades foram notificadas para que pudessem efetuar as prisões ou as abordagens com os suspeitos. E é isso. Essas foram as primeiras ações do Gaúcho Negro. Foi, digamos assim, o ano 1 do Gaúcho Negro. Se vocês quiserem, se o Patriota solicitar, posso falar mais sobre as minhas ações no Rio Grande do Sul. Ações que foram do segundo semestre de 2009 até meados de janeiro de 2011, quando eu sofri uma isquemia e tive uma recuperação bem difícil. E a partir dali eu comecei a amadurecer a ideia da aposentadoria do Gaúcho Negro. Espero que de alguma forma eu tenha ajudado e que eu possa de alguma forma ajudar, quem sabe em textos ou vídeos futuros. Agora em 2020, o Gaúcho Negro faz 10 anos. Eu vou estar comemorando esses 10 anos com a parte cultural do Gaúcho Negro, através das histórias em quadrinhos. Talvez o Gaúcho Negro seja o único quadrinho produzido no mundo que seja baseado em um personagem real. Talvez. Só posso afirmar que no Brasil é. E algumas histórias dos quadrinhos do Gaúcho Negro expressam de forma integral ou parcial
algumas ações do Gaúcho Negro nesses quase 6 anos de atuação nas ruas de Porto Alegre, Gravataí e Cachoeirinha. Também um curto período nas ruas de Canoas. Espero ter ajudado. Uma boa madrugada, agora são 4h16 da manhã. E eu estou no trabalho. Fiquem com Deus.